Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. E filho de Deus, deusinho é. Pois foi exatamente o que nos disse Jesus. Vós sois deuses. E decretou, farão coisas maiores do que agora faço. E nos lembrou, o reino de Deus está dentro de vós. Assim, o querer sincero, o saber profundo e o agir consciente é a condição fundamental para o despertar da consciência e colocar em ativo ou em ativação o médico interior. E como dissemos no último programa, ele está no corpo biológico, ele está no corpo perispiritual, ele está no corpo mental, ele está na essência do ser. De modo que a consciência está espraiada em todas as facetas de sua expressão. Do universo multidimensional que somos, desde o âmago da essência consciencial à periferia do campo biológico. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é sempre a nossa pauta. Uma universidade sem cercas, sem cerceamentos, onde nada nos é imposto, mas tudo nos é proposto. Então o Espiritismo propõe, ele não impõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais, não em fantasias. Por ser uma filosofia que estuda, uma ciência que compreende, uma moral que aplica, cada ser é o autor do seu destino e com isso construindo a sua própria realidade. Nossa gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, em especial a vocês internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, enfim, a tudo e todos onde quer que se encontrem, todos que contribuem de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje a terceira parte do médico interno. Estamos estudando o capítulo 10º da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. E se você quiser adquirir a tua, basta você entrar no site odespertardaconsciencia.com.br. Não só você terá a loja virtual a seu dispor, mas terá como falar conosco, lá no Fale Conosco, 2 unidades de São Paulo e Minas Gerais, cada uma com o seu WhatsApp, e além disso, e-mail e etc. Lá você vai ter várias possibilidades. E conhecerá o nosso site. Se quiser tornar um parceiro, colaborador, lá nas doações tem como você fazer isto. Se quiser comprar para a distribuidora, megalivros.com.br é a distribuidora oficial do livro. Não sei se você prestou atenção no nosso estudo. Na primeira lição, ou na primeira etapa, nós mostramos na primeira citação, a matéria-prima. Na segunda citação, as condições que precisamos para agir sobre ela. E na terceira
Citação, a aplicação. E se for dissonante com as diretrizes de harmonia, nós começamos a destruir ao invés de construir. Ou seja, a mesma energia criadora torna-se destruidora. E no caso de não conseguirmos, a segunda lição, que foi da semana passada, você percebeu que nós começamos a pedir socorro à medicina espiritual. E eles terminam dizendo que o ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. Então, primeiro nós aprendemos o que fazer, como fazer e quando realizar. E na segunda, se não conseguimos, pedimos socorro. E ficou bastante claro que a lição de hoje, além de terminarmos nesse socorro dizendo que a obrigação é de cada qual e cada um tem em si mesmos os recursos, todos nós somos herdeiros de um Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. De modo que, na lição de hoje, reiteramos que somos os autores de nossa realidade e construtores do nosso destino. E queiramos ou não, esta é uma verdade consoladora, pois conforme afirmam Santo Agostinho, Leon Denis, Miramês e Joana de Angelis, respectivamente, e agora nós vamos ver o que cada um desses autores afirma. Santo Agostinho. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, a abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Então, quer um pensamento mais consolador do que esse? Então, a causa e o efeito está em nós mesmos. E vamos seguir. Agora com Leon Denis. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz, inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que existe, a força que há em mim. Agora, ainda mais encorajador. E veremos com Miramês e, finalmente, com Joana de Angelis. Com Miramês, todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele, esperando suas decisões. O impulso é individual, como os dos soldados que esperam a ordem do comandante, e o dos pedreiros, os traçados do arquiteto. E por fim, Joana de Angelis, para que não haja equívoco, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. Então, não tem como fugir dessa realidade. A solução está em nós. Somos uma vontade e uma inteligência livres, e a nós mesmos nos fizemos através dos milênios. Todo o energismo que precisamos agora para construir ou reconstruir já se encontra em torno, e o mesmo autor, Miramês, fala aqui com mais segurança no interior de cada ser. E Joana de Angelis, baseado na engenharia genética, que alia-se à biologia molecular para provar que cada ser é herdeiro de si mesmo e não herdeiro das heranças genéticas de outrem, mas sim das suas próprias atitudes.
E fizemos uma dissertação com adendos de outros autores que nós vamos começar, a partir de agora, a desmembrar as 4 possibilidades que vimos com Santo Agostinho. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento? Que depende só de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, abreviar nossos sofrimentos, destruindo em nós as causas do mal, que é fruto sempre da ignorância que nos leva a agir, complicando a nossa própria estrutura psicobiofísica, moral e espiritual. E Leon Denis lembra-nos de novo, estou relendo para que haja fixação: não é consolador e belo poder dizer, eu, você, podermos dizer, somos uma inteligência e uma vontade livres, a nós mesmos nos fizemos inconscientemente, na maioria das vezes, através das idades. Edificamos lentamente a nossa individualidade e liberdade, e agora conhecemos a grandeza e a força que existem em nós, que é o que nós estamos falando desse médico interno que está no corpo físico, no corpo perispiritual, no corpo mental ou na própria consciência representada pelo Cristo interior. E com Miramês, todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito e fica em torno dele esperando as ordens, como os soldados aguardam a ordem do seu comandante ou os pedreiros os traçados do seu arquiteto. E a engenharia genética aliada à biologia molecular vem provar que o fator causal de nossa realidade da construção do indivíduo encontra-se nele mesmo, que é herdeiro de suas próprias experiências e não uma vítima do contexto ou herdeiro dos desatinos dos nossos próprios doadores diretos, que são os nossos pais consanguíneos. Então, herdamos tendências, mas não herdamos perturbações ou valores. Se herdamos tendências a desenvolver cânceres, por exemplo, nós podemos mudar as tendências do material genético com as nossas atitudes, desde o instante conceptual de nossa ligação psíquica com os pais, a gestação perispiritual e orgânica e depois do nascimento rumo à nossa destinação. E começamos a abordar assim: diante desse patrimônio, indubitavelmente, podemos ser os médicos e os construtores conscientes de uma realidade cada vez mais saudável, plena e feliz. Porque está bem delineado nas lições anteriores essas possibilidades. Agora, quando falamos construtores conscientes, eu preciso ter a ciência do que sou e a consciência do vir a ser. Então, saber do que é constituído o meu corpo, do que ele necessita para aprimorar-se e para onde irá os elementos após esse aprimoramento. Sabendo que todos os elementos constitutivos do corpo, hoje, fatalmente vão transformar-se em almas vitais, em almas instintivas, almas das sensações, das emoções, dos sentimentos. Tudo que existe no corpo biológico, fatalmente, segundo Joana de Ângeles, vai transformar-se em sentimentos. E mais tarde, em virtudes, elementos constitutivos da nossa própria consciência imortal. Então, Miramês indaga e esclarece-nos. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, a força divina. Então, quando sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, como dissemos no início, e que somos deuses, e se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. E esse reino é o que chamamos de Evangelho. E essa força
divina que existe em nós dá as diretrizes. E ainda outra, que chamamos de substância, é a vitalidade, a matéria-prima. A resultante será a vida que construirmos, com o pensamento bem direcionado, segundo a inteligência e o poder imaginativo, e os nossos valores empenhados na construção, a harmonia e etc. Assim, basta estabelecermos um objetivo enobrecedor, algo a ser construído que vise o nosso e o bem do contexto, e não há nada que nos limite no espaço, no tempo e na eternidade, neste vir a ser incoercível. A esse respeito, Joana de Ângeles, considerada mártir do cristianismo e fiel seguidora de Jesus, acrescenta. Porque na lição de Miramês fala que o que nos falta é a fé, a força divina. E Joana de Ângeles acrescenta dizendo: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Tudo o que ela coloca 2 pontos: mágoas, desaires, revolta, traições e até mesmo a morte, na maioria das vezes provocada pelas enfermidades. Então a fé é a base. Ou melhor, a fé necessita de uma base, segundo Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Por isso que nos basta essa fé, essa compreensão, e colocar esta força divina em ação, que é o Evangelho. A fé é a alavanca que coloca o Evangelho como força, vitalidade, gerando vida. A fé é o conhecimento para que isso se dê. E sigamos. De alguma forma somos conhecedores, embora ainda não convictos, dessa capacidade criadora que deve ser acionada por vontade própria ou mediante a assistência e a orientação superiores. Por vontade própria, quando eu quero, eu sei, eu faço. E quando apenas quero e não sei, eu peço essas diretrizes superiores. Eu entro com o meu querer e mesmo se eu me predisponho e nem sei o que é melhor para mim, abro o meu espaço consciencial, mental, psíquico, emocional, porque não até perispiritual e físico, para que venha essas diretrizes. Chegando às diretrizes, para esse vir a ser, eu vou obedecê-las fielmente, começando a construção de minha realidade. Então, de alguma forma, já somos conhecedores dessas possibilidades, embora ainda não convictos. Não temos a convicção plena que eu quero, eu posso, eu faço. Então, convictos dessa capacidade criadora que deve ser acionada por nossa vontade própria ou mediante a assistência e as orientações superiores. Quando eu busco essa assistência num livro como este, eu preciso, antes de estudá-lo, antes de abri-lo, fazer uma oração, estabelecer o meu propósito para conectar-me com a consciência dos autores que organizaram a obra e com a essência resumida na obra dessas diretrizes e possibilidades. Quando assim faço, ao abrir-se por intermédio da oração e ao abrir o livro, eu tenho um link da minha essência que deseja sinceramente e esta consciência que deseja auxiliar-me. Então, eu abro o meu psiquismo e o livro, com seu conteúdo, mergulha em mim. Então, quando solicitado, quando eu peço essa ajuda espiritual, então, quando solicitado o amparo espiritual, percorrerá
todas as dimensões do ser e do saber, tanto do ser constituído quanto do seu saber acumulado. É conhecimento e vivência simultaneamente. Então, quando solicitado o amparo espiritual, percorrerá todas as dimensões do ser e do saber, que é as dimensões do conhecimento e da vivência. O saber é o conhecimento, o ser é a vivência. E em nosso multiverso em expansão. Então percorre tudo que existe em nós. Mesmo sem percebermos ou compreendermos as incontáveis nuances da expressão dessa lei que nos percorre, intencionando as diretivas promissoras. Então a consciência cósmica jamais deixa de agir em benefício das criaturas quando as criaturas, um gesto de humildade, reconhecendo a própria ignorância, estabelecendo um propósito, pedindo diretrizes para que esse propósito seja criado para o seu e para o bem de tudo quanto existe dentro e fora de si. Somos os autores de nossa destinação. Ponto. Não tem como questionar isso. Por isso, precisamos de empenhar com lucidez o papel de co-criadores e reconstruir as bases mantenedoras de nossa harmonia psicobiofísica, gerando, e também moral e espiritual, gerando prosperidade espiritual em todas as dimensões. Então, somos os autores de nossa destinação, por isso precisamos desempenhar com lucidez, não é só desempenhar, é desempenhar com lucidez o papel de co-criador e reconstruir as bases mantenedoras de nossa harmonia psicobiofísica, moral e espiritual, gerando prosperidade em todos os sentidos, em especial a prosperidade espiritual, que nós classificamos de virtudes. Está entendendo? Está muito confuso? Se for o caso, volte o vídeo. E vamos avançar por conta do tempo. O ser de consciência desperta, que é o que tem essa noção de tudo isso, do início do nosso estudo até aqui. Então, o ser de consciência desperta é o terapeuta ideal para manter essa harmonia e, por conseguinte, transformar a causa das manifestações inadequadas existentes no inconsciente, geradoras de enfermidades que desequilibram o mundo íntimo. A formação e a capacitação desse nauta, que é o psiconauta, que vai viajar nessa psiconáutica, nesse psiquismo, então, a formação e a capacitação desse nauta passageiro da espaçonave mental ocorrerá mediante os conhecimentos das forças mantenedoras da harmonia e das leis normatizadoras, e o profundo respeito a elas no processo evolutivo. Vamos bem na câmera lenta. Então, o ser de consciência desperta é o terapeuta ideal para manter essa harmonia no universo psicobiofísico, moral e espiritual. E, por conseguinte, transformar as causas das manifestações inadequadas em todas essas instâncias existentes, tanto no inconsciente, porventura no consciente, no subconsciente, no universo perispiritual, biológico, e quiçá até no universo consciencial. Então, geradoras de enfermidades, porque qualquer desequilíbrio é classificado como enfermidades, geradora de enfermidades que desequilibram o mundo íntimo. Então, esses processos que nós chamamos de desarmonia, chamamos de enfermidade, desequilibram o mundo íntimo. Termina por desequilibrar todo o mundo íntimo.
E quando falamos de mundo íntimo, estamos falando da essência consciencial do ser que se expressa através do mundo mental, perispiritual, subconsciencial e biológico. Então, a formação e a capacitação desse nauta passageiro da espaçonave mental, perispiritual, biológica e subconsciencial ocorrerá mediante os conhecimentos das forças mantenedoras. Forças mantenedoras é o que nós chamamos de vitalidade e, ao mesmo tempo, das leis. Então, as diretrizes e a matéria-prima. E essas forças mantenedoras estão também nos elementais. Elementais que geram e nutrem a vida, elementais que organizam e mantêm a vida sobre nossa regência. Então, ocorrerá mediante o conhecimento das forças mantenedoras e das leis normatizadoras, e o profundo respeito a elas, tanto a matéria-prima quanto as diretivas, no processo evolutivo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o compromisso essencial do espírito com E maiúsculo na atual encarnação resume-se na aquisição de valores concernentes à ação transformadora das matrizes dos conflitos e dos sofrimentos, não mais necessários diante do cenário regenerador que descortina o despertar de uma nova consciência. Relendo e parando, então, o nosso compromisso existencial como espíritos imortais na encarnação atual, ele resume-se na aquisição dos valores concernentes à ação transformadoras das realidades psicobiofísicas, morais e espirituais, que estão íncitas nas matrizes dos conflitos e dos sofrimentos que nos visitam. Não mais necessário diante do cenário regenerador, que é o mundo de regeneração, regenerar-se na ação, que descortina o despertar de uma nova consciência. A consciência que pensa na verdade, sente o que pensa, fala o que sente e vive o que fala. Eis o papel principal a desempenhar no palco da vida, compondo e participando da encenação de todas as tramas, partes integrantes de todas as peças e cenários. E cada experiência vivenciada, quer seja na ação individual ou coletiva, quer ocorra na dimensão física, psíquica ou espiritual de nossa realidade, na câmara lenta. Então, o nosso papel, ou o nosso principal papel, ou o papel que devemos desempenhar no palco da vida que estamos vivenciando agora, dessa experiência, compõe-se da participação nossa na encenação de todas as tramas, em todas as dimensões do ser e do saber. Todas essas tramas que são partes integrantes de todas as peças e de todos os cenários. Então, a cada experiência vivenciada em todas essas dimensões do ser e do saber, quer seja na ação individual, no nosso quadrado, ou na coletividade, quer ocorra na dimensão física, psíquica ou espiritual de nossa realidade. Estudar e compreender os elementos constitutivos da estruturação e da manutenção da harmonia íntima se faz um dever moral para com todos os nossos veículos de manifestação e seus componentes. Agora, mais lenta ainda, o refazer a lição. Então, devemos estudar. A palavra estudar, quando no sentido profundo, quer dizer és tudo. Por isso, conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. És um universo em miniatura.
Tudo que existe lá, existe cá. Se tudo que existe na Terra existe num único átomo, conforme Carl Gibran, se tudo que existe num átomo existe no universo, conforme Joana de Ângeles, então tudo que existe no macrocosmos existe no microcosmos, que somos nós. Então, estudar isso e compreendermos os elementos constitutivos da estruturação e da manutenção da harmonia íntima. Que é a harmonia íntima? Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Entendeu? Desejar ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. A tranquilidade interior, essa harmonia íntima, só se dá mediante o dever fielmente cumprido. Então, a nossa responsabilidade naquilo que pretendemos. Então, isso se faz um dever moral. Procurarmos alinhar o nosso com o pensamento crístico, à luz do Evangelho. O pensamento, que é a nossa capacidade criativa, dirigido pela inteligência e seu poder imaginativo, qualificado pelos sentimentos em pauta, o que nós desejamos que torne-se realidade, a harmonia, a saúde, a paz, o equilíbrio, o bem-estar, vai dar vida a esta criação. A mentalização ou a linguagem não verbalizada ou até verbalizada vai colocar isto em movimento e a atitude vai dar a direção, a finalização da pauta. Então, isso é um dever moral para com os nossos veículos de manifestação da mente ao corpo biológico. Então, veículo mental, veículo dos desejos, emocional, dos instintos, da energia vital, da energia genésica e o corpo biológico. E além desses veículos de manifestação e os seus componentes, desde a sua completude, no caso, o ser do corpo, a consciência diretora do corpo. O ser que gerencia cada um dos seus sistemas. Já são outros seres dentro desse ser maior. O ser que gerencia cada órgão, cada tecido componente do órgão, cada célula componente dos tecidos, cada molécula componente da célula, cada átomo componente da molécula, cada subdivisão desse átomo, desde os fótons, elétrons, prótons, nêutrons, e depois dos átomos, os elementos subatômicos, os quarks, os mesos, todos eles, os leptons, até chegar nos neutrinos e culminar nos infracorpúsculos, que nós chamamos de bósons de Higgs. E de lá até a origem da vida, o átomo primordial. Então, todos os seres envolvidos neste contexto, todos os seres passam por inúmeras aprendizagens e aprendem a presidir todas as formas de manifestação da vida. Então, a energia nêutron transmuta-se no próton, metamorfoseia-se em elétron e depois em fóton. E os fótons, que nasceram dos elétrons, que tiveram a sua origem nos prótons, que vieram dos nêutrons, os fótons agora presidem o próprio átomo. É a consciência do próprio átomo. Antes obedeceram, agora estão presidindo. Então, todos os seres passam por inúmeras aprendizagens e aprendem a presidir todas as formas de manifestação da vida. Com isso, não apenas adquirem novos talentos, como os desenvolvem e os aprimoram. Portanto, viver à luz do dever cumprido, na amplitude do verbo, é um compromisso inadiável para a sedimentação da verdadeira paz de consciência. Então, não apenas adquirirmos novos talentos, mas também desenvolvê-los e aprimorá-los. Não apenas isto ou aquilo, mas viver à luz do dever fielmente cumprido,
na amplitude que o verbo está determinando. Então é um compromisso inadiável se eu quiser a paz de consciência, que é o que nós chamamos de felicidade real, ou da verdadeira saúde integral. Neste cenário, o amor substância, ou seja, a reunificação dos princípios inteligentes em unidades cada vez mais amplas, compõe, nutre e mantém as formas inerentes a todos os estágios e dimensões da vida no oceano cósmico. Já o amor, sabedoria, é a lei que organiza e promove toda a expressão da força suprema, que no caso em nós, tudo que está à nossa disposição nos veículos de evolução e também nos de expressão. E terminando aqui com o último parágrafo, em cima das 4 citações, e depois com mais 2 adendos. Então, no grandioso espetáculo da vida, representamos papéis plurais que possibilitaram a nossa chegada até o estágio em que nos encontramos. Então, no grandioso espetáculo da vida, em todas as dimensões do ser e do saber, representamos papéis plurais, de todos os formatos, que possibilitaram a nossa chegada até o estágio onde nos encontramos, como consciências individualizadas a caminho da angelização. Então, fizemo-nos na travessia dos tempos. Nós nos fizemos através dos milênios. Então, fizemo-nos na travessia dos tempos e das experiências que constituíram o nosso atual contexto, desenvolvendo, promovendo, sublimando e gravando as nuances da lei em nossa consciência e informação. Então, a lei não está gravada em nossa consciência, no nosso estado original. Nós vamos gravando a lei a cada experiência vivenciada. Então, com ela, a noção da nossa imortalidade como espírito individualizado e a nossa semelhança com a paternidade cósmica. Agora, para a próxima etapa, nós vamos aprofundar um tanto mais. Nós vamos ter apenas 2 citações que nós vamos trabalhar. Que a sequência é: por esta razão, o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de todos os seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e na qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Então agora nós já vamos ver a qualidade e a quantidade de amor que conseguimos movimentar em nós mesmos. E segue o mesmo autor, que agora é Bezerra de Menezes, falando que o auxílio deles é externo, também à semelhança de André Luiz, que nos dissera. Então, como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, amor, que é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Como você está? Como estão os seus neurônios? O seu raciocínio conseguiu acompanhar? Todas as vezes que você perceber que não consegue acompanhar o raciocínio, deixe o que você pensa que sabe, as suas ideias preconcebidas do lado e se deixa conduzir. Ouve tudo. E depois volte o vídeo. Volte ainda uma vez, até compreender a lição. Porque assim disse-nos uma amiga nos comentários que nós pedimos carinhosamente que cada um de vocês possam fazê-los para nos ajudar na relevância do próprio vídeo. Então, num dos vídeos, de uma
das nossas lives passadas, para ser mais exato, dia 3 de outubro, nós falamos do aniversariante, que em tese seria Hippolyte Léon Denisard Rivail. E falamos, não sabemos a quem estamos parabenizando, se é o professor Rivail, que foi uma das encarnações de Allan Kardec, que ele usou apenas o pseudônimo, que foi ele mesmo antes da vinda do Cristo, ou se estavam parabenizando Francisco de Assis, que também foi uma das encarnações de Kardec. Ou se estávamos falando de outro, porque Francisco de Assis eu até me equivoquei falando que era dia 3, por um amigo que falou que era dia 3, e não era, dia 4, mas ali pertinho, no dia seguinte. Ou se era um outro personagem como Jan Hus, que também foi uma das etapas dele. Ou João o Evangelista. Então Kardec antes de Jesus, depois João o Evangelista, depois Francisco de Assis, depois Jan Hus, Hippolyte Léon Denisard Rivail e Francisco Cândido Xavier, as principais encarnações. Entre elas, às vezes ocorreram outras também. Então você que fez a pergunta, Cidinha Neves. Então acompanhe seus programas, meu raciocínio não acompanhou o seu e não me permitiu entender nem compreender suas colocações em relação aos aniversariantes, os seres crísticos, Kardec, Francisco, etc. Então, tudo são galhos da mesma árvore. Então, podemos dizer assim, Cidinha. Então, Allan Kardec, o druida, o sacerdote druida. Uma fração dele encarnou como João Evangelista. Construiu uma outra realidade da qual, com certeza, ele foi o próprio mentor do João Evangelista. João Evangelista fracionou algo de si e encarnou como Francisco de Assis, e com certeza ele foi o mentor de Francisco, porque como João Evangelista ele já conversava com os peixes, com as aves, com tudo, e Francisco só deu continuidade como fração, como alma de João Evangelista, que é uma fração de Allan Kardec. E mais tarde, o Francisco de Assis fraciona uma diminuta partícula e compõe o que nós chamamos de Jan Hus, aquele que foi queimado vivo por amor a Jesus, por não negar a encarnação, e já tinha como pupilo, por fiel escudeiro, Jerônimo de Praga. E mais tarde, Jan Hus retorna como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E Jerônimo de Praga, uma fração dele, já que uma fração do Jan Hus foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, e agora uma fração de Jerônimo de Praga foi Léon Denis. Jerônimo de Praga foi o mentor de Léon Denis durante 50 anos, da sua própria partícula consciencial. Então é assim que ficamos parabenizando todos eles. Ou Hippolyte, que retorna como Francisco Cândido Xavier. Entendeu agora? Eu creio que ficou mais ou menos claro. E no mesmo comentário desta live, agradecemos a Rosana George. Então, depois que tive Covid, meu sistema imunológico não se recuperou. Tireoide, enterite, infecção urinária, não sei mais o que fazer. Sabe sim, com esses estudos agora você sabe tudo o que você vai fazer. Então você permitiu, por não saber, que algo que foi criado inicialmente psiquicamente, porque fisicamente até agora ninguém provou a existência desse ser que você disse que foi acometida, mas alguém plantou a ideia, criou o ambiente através do pânico, trancafiando pessoas, a mídia perturbadora. Então você comprou esse magnetismo
impregnado nestas mentes perturbadas pelo mundo afora. E isso desorganizou porque a função disso era dizimar a tua vida. Mas você foi mais forte. Então ficou as lesões, mas como o energismo do seu corpo renova-se totalmente em alguns dias, então se você tiver um novo propósito, que é além de você, Neuza Marques, sugeriu aqui algo que possa te ajudar. Então agora com um novo propósito, ela fala assim, um propósito de vida, que é a vida nova que você quer ter. Eu já te explico. Um novo projeto para esse propósito. Um traçado de recondução do caminho, de você se reconduzir. Então, a Neuza fala que isso parece ser a condição primeira para acessarmos o médico interno em nós, na cura das enfermidades e promoção da saúde. Não tenho dúvida disso. Esse é o instante essencial. Como nós falamos no processo de autocura, não sei se você prestou atenção, que é no mesmo item que nós estamos estudando do início, e depois vamos refazer tudo lá outra vez. Então, na página 348, se você tem a obra, você vai ver nos últimos 2 parágrafos, está assim. Se você quer consertar tudo isso. A primeira coisa é não reclamar do ocorrido, nem de pessoas, nem de ninguém, só agradecer pela experiência riquíssima que você vai levar para a eternidade. Joana de Ângeles, as ideias enobrecedoras a partir de agora. Os planos de futuras ações benéficas que você vai fazer com essas ideias. Então essas ideias e planos são os portadores das energias equilibrantes, que vão fazer o quê? Quando você começar a pensar, você vai criar as ideias. Começar a idealizar, você vai fazer os planos. Ideia, pensamentos, ideias e planos, vou acrescentar o pensamento. Você vai estimular os complexos campos celulares da consciência, que é o DNA, à completude da célula, proporcionando a esses campos celulares a harmonia pelas novas diretrizes, as novas leis e objetivos, e ao mesmo tempo produtividade. Você está trazendo, como nós falamos desde o início do estudo, a matéria-prima, que é a vitalidade, e as diretivas, que são as novas leis. E o que você quer com isso? Com essas ideias enobrecedoras, com esses planos de futuras ações benéficas? Como você precisa fazer para que dê certo em você? Você vai concentrar-se numa visão saudável de você. Como? No universo psicobiofísico saudável, universo moral e espiritual também, a sua completude, o ser integralmente saudável. Você vai projetar-se no tempo em condições de equilíbrio. Você vai se ver-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Você vai se ver saudável em condições de equilíbrio e vai ver-se recuperada, como se já tivesse sarado. E fazendo o quê? Agora é o segredo para que dê certo. Você vai assumir novas responsabilidades ou desenvolver as atividades que você pretende concretizar com esse novo corpo. Porque se o energismo se renova totalmente em alguns dias, e para criarmos um órgão novo, um sistema imune novo, basta a mentalização, então agora você não vai apenas desejar curar-se. O que é que você vai dar para o seu corpo como alimentos? As boas leituras enriquecem a sua mente, acalma suas emoções e estimula as virtudes, as possibilidades, os potenciais de progresso e de sublimação a vir ao seu encontro. Então, boas leituras enriquecem a sua mente, acalma seu coração e estimula o progresso. Joana de Ângeles. Emmanuel. Existe no fundo de cada mente. Se a mente é uma emanação do espírito, o fundo da mente é o próprio espírito. Então existe no espírito uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação, reclamando o trabalho, esperando. Lembra aqui com o Miramês,
Os elementos estão prontos, esperando só a sua ordem, tanto dentro quanto fora. Você tem duas fontes. Então, agora você vai construir um sistema imune que vai evangelizar os vírus, bactérias, micróbios, vermes, porque não são eles que causam as doenças. São o energismo perturbador do pânico, do medo, de tudo isso que a grande mídia desinformadora está fazendo com as criaturas desatentas. E agora você vai reordenar um ser mais sereno, mais pacífico, mais saudável, mais feliz. Em tudo dar graças, porque tudo concorre para o bem, vivendo com alegria e com esperança de melhoras. Sempre tendo algo a ofertar para aliviar a dor alheia, uma palavra amiga, um abraço e etc. E também um exemplo entusiasta para que o outro possa seguir. Ficou mais ou menos claro? Nós já vamos encerrando o nosso diálogo de hoje, contando com a sua presença na próxima etapa. E depois, esta e a próxima etapa, como avisamos, estão sendo gravadas. E depois voltaremos ao vivo para discutirmos as perguntas dessas etapas e até das anteriores, que vão sendo acumuladas. Tá bom? Então vamos fazer o exercício e finalizar. Para que você possa reconstruir o seu sistema imune, agradecendo a experiência, todos os envolvidos e exaltando a vida. Inspire com suavidade, sabendo que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. E vai se abastecendo de todos os elementos componentes da natureza. Elementos cósmicos que viajam pela estrutura do ar, chegando a nós com todas as essências e sendo qualificados pelos nossos pensamentos nobres, pelas ideias enobrecedoras, pelos planos de futuras ações e pela nossa pauta, além das ideias e planos, reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. E nós vamos nos visualizando saudáveis na dimensão do espaço, tempo e eternidade, o ser integral, em equilíbrio, recuperados, assumindo novas responsabilidades de pensar com lucidez, de idealizar com sabedoria, de fazer planos de futuras ações em consonâncias com a harmonia, de mentalizar ou verbalizar dando direção ao que antes foi pensado, deu forma. Quando eu senti o que pensei, dei vida. Quando eu falei o que senti, dei movimento. Quando eu vivi o que falei, dei direção. Para que eu, como ser constituído e com o meu saber aprimorado, eu possa ser de fato, a cada segundo, a criatura mais pacífica, mais serena, mais saudável e mais feliz do planeta, e a mais grata, mais alegre e esperançosa, com a fé inquebrantável de um vir a ser, pleno em todos os sentidos, sempre tendo a ofertar para aliviar a dor alheia ou para exemplificar, para nortear os distraídos. Inspirem, se acalmem e se veja como gostaria de ser ou se tornar. Tudo bem?
aguardo vocês amanhã, às 20 horas, tempo de despertar, uma nova pílula. Na quarta-feira, um novo programa Exemplo Não Nos Falta, às 20 horas. E na quinta-feira, estaremos ao vivo para repaginar as ideias. Tudo bem? Então aguardamos vocês com muito amor na próxima quinta-feira. O nosso encontro ao vivo e a cores. Deus abençoe as emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. A Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica Lojoaria Sol em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. A vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, a Neuza Marques, a Pâmela Ulho, a Marcela Lemos, Marcela Lima, Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha, e todos os demais colaboradores em todas as dimensões do ser e do saber, aqueles que dão as suas colaborações por intermédio do site, do nosso site despertardaconsciência.com.br, filiando-se ao nosso projeto, ou aqueles que dão seu superchat, colabora aqui pelo canal. O seu comentário é muito importante, o seu compartilhamento mais ainda, o seu gostei ou não gostei também. A sua inscrição é essencial para a nossa existência, o convite a um outro ser para que se inscreva em nossas plataformas e possamos seguir juntos em nome do Cristo, em nome de Deus. Até já. Namastê.